Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. A volta às aulas presenciais nas escolas particulares de São Paulo está mostrando que os alunos aprenderam melhor do que se imaginava sobre a importância de tomar cuidado com a Covid-19. E os responsáveis pelas escolas colaboram para esse ambiente que, por enquanto, não permite abraços ou apertos de mão. A rotina mudou. Os cuidados começam logo na chegada. Para entrar na escola, é preciso passar por 3 etapas: medir a temperatura, colocar álcool em gel nas mãos e desinfetar as roupas. Protocolo, aliás, que vale para todo mundo, inclusive nossa equipe de reportagem. Um rigor que fica ainda maior do lado de dentro. Na cantina, o distanciamento é garantido por essas marcações nas mesas e na fila para comprar o lanche. Uma tela também foi colocada para separar os atendentes dos alunos. As salas de aula estão com 35% da capacidade e entre as carteiras a distância também é rigorosa. Todas essas medidas foram tomadas para que esse colégio particular em São Paulo pudesse retomar as atividades com segurança. É realmente seguro voltar nesse momento? Olha, eu acredito que seguindo esse protocolo de segurança e higiene, o retorno é seguro. E o que tem chamado muito a nossa atenção nesse segundo dia de retorno é o quanto as crianças e os adolescentes estão seguindo à risca, porque eu acredito que eles querem tanto estar juntos, querem tanto estar de volta à escola, que eles estão seguindo mais até do que a gente poderia prever. E antes de decidir pelo retorno, a escola fez uma pesquisa com pais e alunos e 60% disseram que queriam o retorno das aulas presenciais. Por isso foi necessário adotar um esquema de rodízio. E agora, pelo menos 3 vezes por semana, cada estudante vem aqui na sala de aula. E quem está em casa não perde nada, isso porque tudo é transmitido pelo computador. Essa aula, por exemplo, é de literatura com a professora Natália. É bom esse sistema? Sim, no atual cenário que estamos vivendo, foi o jeito que a gente encontrou dos alunos não serem prejudicados nos estudos. Então, quem vem consegue reencontrar os amigos com distanciamento e quem fica em casa não perde nada nos estudos. Esse sistema híbrido está sendo adotado pela maioria das escolas e muitos alunos aprovaram, como o João, que tem 16 anos e está no 2º ano do ensino médio. Ele acredita que com o retorno das aulas presenciais, o rendimento dele vai melhorar bastante. Qual que é a dificuldade de aprender fora da sala de aula para você, pessoalmente? Eu acho que mais o foco, né? Porque você está em casa, você tem várias coisas para se distrair. Aqui na escola você está com foco de estudar, sabe? A parte social também influencia, rever os colegas, conviver com os amigos também é importante? Eu acho que é muito importante. Não é a mesma coisa você conversar com um amigo pelo WhatsApp ou conversar pessoalmente. Esse colégio que fica na zona sul de São Paulo é especializado no trabalho com crianças. Os alunos aqui têm entre 1 ano e meio e 14 anos de idade. E o protocolo é tão rigoroso que nossa equipe nem pôde entrar. O acesso ao prédio está liberado apenas para pais, alunos e professores. E as imagens que nós vamos mostrar agora foram feitas pela própria escola. Ao todo, 500 alunos estão matriculados aqui e os pequenos já se acostumaram com os cuidados desde a chegada na escola. Na sala de aula, as carteiras têm lugares demarcados no chão, para que o distanciamento seja respeitado. E todo mundo fica de máscara o tempo todo. A diretora afirma que uma equipe médica tem orientado a escola sobre os procedimentos. Eles nos apoiaram tanto nesse processo de planejamento, como também têm nos apoiado nesse momento, uma vez que o cotidiano traz outras dúvidas, né? Surgem coisas que ninguém tinha previsto, então isso tem sido bem importante. Os alunos mais novos, como o Miguel, ainda não entendem direito o motivo de tantas mudanças, mas ele deixa claro que está muito feliz por voltar a brincar com os amigos. Está sendo bem legal brincar com pessoas novas. A escola silenciosa, falta a vida, né? Com a pandemia e com muita gente de férias viajando, o número de doadores de sangue nos hemocentros caiu. Na Fundação Pro Sangue, em São Paulo, os estoques estão operando com 60% da capacidade.
É até desanimador ver tantas poltronas vazias. Em outras épocas, elas estariam todas ocupadas, mas a pandemia e o período de férias espantaram os doadores de sangue, o que fez com que os estoques nos hemocentros ficassem em situação crítica. Aqui na Fundação ProSangue, em São Paulo, as doações caíram muito desde que a pandemia começou. O sangue O negativo, O positivo e A negativo estão em estado de emergência. E para dar conta de abastecer 100 instituições de saúde da rede pública da região metropolitana do estado de São Paulo, precisa coletar cerca de 10 mil bolsas por mês. Meta que há tempos não é alcançada. Embora a gente esteja em pandemia, férias, os procedimentos não param. As cirurgias continuam, os acidentes continuam, os procedimentos continuam. Então, as pessoas adoecem da mesma forma, então a demanda não diminui, né? Então, a gente pede para quem puder vir doar. A Samanta soube que a Fundação ProSangue estava precisando de doações. Eu acho que não custa nada, né, a gente ajudar o próximo, como deixar o mundo um pouco melhor do que a gente encontrou, né? Mesmo com a pandemia, né? Você sabe que muita gente acaba tendo medo, você decidiu vir encarar e ajudar alguém. Eu acho que a pandemia, sabe, tipo, é tudo separado, né? Aqui é totalmente separado do resto do hospital. Eu acho que não tem problema nenhum. Se você sair protegida, se proteger o tempo todo, não tem problema nenhum, né, em vir doar e ajudar quem está precisando, né? O Luciano já tem como hábito doar pelo menos 2 vezes por ano. Sempre que eu recebo alguns comunicados, ou por e-mail ou por telefone, né, a hora que a gente tem um tempinho, a gente vem fazer uma boa ação. Né? Como é que é, né? Vir aqui e saber que você está ajudando alguém. É gratificante você poder ajudar alguém, né? Mesmo, ou até mesmo a gente, né? Deus me livre, aconteça alguma coisa e a gente precise também, né? Mas é sempre bom você fazer uma boa ação, ajudar uma pessoa que precisa. E é rápido, é tranquilo? Tranquilo. Não dói, não leva muito seu tempo, mas é gratificante você poder ajudar alguém, né? A Fundação ProSangue só orienta que as pessoas façam a doação antes de serem vacinadas contra o coronavírus, porque quem for imunizado só vai poder doar 48 horas depois. Parece pouco, né? Mas 2 dias fazem toda a diferença na hora de repor os estoques. O Bruno, que recebeu a primeira dose da Coronavac, esperou até que pudesse doar novamente. Tinha que esperar, acho que até 48 horas depois que tomou, né, a vacina para poder doar. Também deu tempo, porque eu estava de férias, então deu certo de vir doar agora. A gente que já está na área da saúde, a gente já sabe da importância que é, né? Então, acho que faz parte a gente vir aqui para ajudar o próximo. Né? Para doar sangue é muito simples. Basta estar em boas condições de saúde, estar alimentado, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. E apresentar os documentos de identidade original. Importante para quem tiver uma boa condição de saúde, não tiver nenhuma doença mais séria, vir bem alimentado, não pode doar sangue em jejum, ter dormido mais de 5 horas na noite, pelo menos, vir descansado. A gente pede que agende pelo site e venha no horário agendado para evitar filas. De preferência, agendar de segunda a sexta, porque aos sábados a fila é bem maior. Então, durante a semana o tempo de espera é bem menor. E o agendamento para doação na Fundação ProSangue pode ser feito no site www.prosangue.sp.gov.br. A chuva não tem dado trégua e o Centro de Controle de Zoonoses de Dourados, em Mato Grosso do Sul, alerta mais uma vez a população sobre a prevenção à proliferação do mosquito da dengue. Um levantamento do Centro de Controle de Zoonoses de Dourados, com dados coletados nas primeiras semanas deste mês, revelou um cenário de baixa incidência de focos do mosquito Aedes aegypti. Mas a coordenadora do CCZ explica que, ainda assim, todo cuidado é pouco para evitar uma epidemia de doenças como a dengue, chikungunya e zika.
Foi uma situação de momento, no início da primeira semana do ano, que a gente fez esse levantamento, que é um referencial, é uma ferramenta de trabalho para indicar quais possíveis quarteirões, quais possíveis bairros estavam com uma maior incidência de água parada. As casas sorteadas demonstraram que nessas casas haviam poucos focos. No entanto, já passado mais ou menos 3 semanas após esse Lira, com grande quantidade de chuva, praticamente toda semana, nos mostra que se fizéssemos um outro Lira, um outro levantamento, talvez esse número não seria tão abaixo, devido às circunstâncias encontradas já por esses dias. O volume de chuva, que para este mês de janeiro já marcou um recorde histórico em Dourados, acima da média dos últimos 30 anos, acende um alerta com relação aos pontos de acúmulo de água parada, que são o cenário ideal para a proliferação do mosquito Aedes. A chuva, ela tende a aumentar o crescimento de mato, aumento do lixo, principalmente de reservatório de água parada, e os reservatórios com água parada tendem a aumentar a infestação do vetor da dengue, que seja o Aedes aegypti. Em Dourados, muito do trabalho de controle e fiscalização do CCZ é feito a partir de denúncias de terrenos abandonados ou casas onde há acúmulo de lixo e água parada. Rosana explica que a população deve ser parceira no combate a essas irregularidades, que acabam sendo perigosas para todos. Próximo da sua residência, próximo do seu trabalho, ou você fazendo aquela caminhada e observa um terreno baldio com mato, com lixo, com entulho, ou residência na mesma situação, faça essa denúncia, passe essa informação junto ao órgão competente, Centro de Controle de Zoonose, que nós vamos notificar esse proprietário a fazer as melhorias solicitadas e deixar bem claro quem deve realizar a limpeza de terrenos particulares são seus respectivos proprietários. Você sabia que no verão aumentam os casos de pessoas com cálculo renal? Pois é, o ano mal começou e o número de pacientes que busca atendimento com pedra nos rins disparou. Sidney conta que sofreu com cálculo renal. Ele lembra dos sintomas. Começou com uma dor na lateral do corpo, né? Eu percebi um pouco de sangue na urina, procurei o médico e o médico, através dos exames, identificou a presença do cálculo renal. Ele comenta que mudou alguns hábitos que reverteram a situação. Eu acho que além do consumo de sódio excessivo, eu tomava muito pouca água, né? O ano passado eu ganhei uma garrafa de água dessas térmicas que a gente carrega no carro e eu comecei a consumir mais água. E quando eu comecei a consumir mais água, o cálculo renal parou de me incomodar. De acordo com o levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia, 1 a cada 10 pessoas sofre de cálculo renal. A doença atinge principalmente homens com idade entre 20 e 35 anos. E um alerta, no verão, a incidência é maior. Aumenta em cerca de 30% a incidência de cálculo renal. Por quê? No mês de janeiro é um mês mais quente, é um mês que a gente está mais ativo. Então isso faz com que a gente tende a urinar menos e muitas vezes a gente não percebe isso e toma pouco líquido ou não toma o líquido suficiente para manter bem hidratado e aumenta a formação de cálculo. Para que os rins trabalhem bem, além de evitar sal e tomar ao menos 3 litros de água por dia, é importante fazer atividades físicas, perder peso e diminuir consumo de carne vermelha. O médico urologista ainda comenta que uma situação pontual devido à pandemia pode ser propícia ao desenvolvimento de cálculo renal. Nessa pandemia tem o tal do kit Covid, né, que normalmente muitas vezes nem tem uma prescrição ou um acompanhamento médico e pode ser que use em excesso a suplementação, principalmente de vitamina C e vitamina D. Isso daí pode predispor à formação de cálculo. Por quê? A vitamina C em excesso
pode deixar o corpo e a urina um pouco ácida. Essa acidificação da urina predispõe à precipitação de alguns eletrólitos e pode formar alguns cálculos renais. E a vitamina D em excesso também pode absorver muito o cálcio. E o cálcio é o principal ingrediente, ou principal componente dos cálculos renais. O presidente da Sociedade Sul-Mato-Grossense de Urologia também explica que pessoas em famílias com casos de cálculo renal podem ser mais propícias à doença. Além disso, ele recomenda ficar de olho na coloração da urina, que deve ser transparente. Senão, significa que a pessoa está tomando pouca água. Aliás, não é qualquer tipo de líquido que é indicado para a hidratação. Refrigerante em excesso ou qualquer bebida gaseificada, como a cerveja, isso pode predispor à formação de cálculo, porque tem muito oxalato, além de também pode deixar a urina mais ácida, né, como a gente falou anteriormente, isso pode predispor à formação de cálculo. O tereré, por si só, água, muitas vezes não tem tanta complicação, mas lógico, o excesso também de chá, café e a própria erva do tereré em excesso pode também predispor à formação desses oxalatos que podem formar o cálculo. Então, o ideal é água livre, né? Água potável, água que hidrate, né? Que mantenha a gente hidratado. Criminosos estão se passando por funcionários de uma empresa de telefonia para aplicar golpes. O alvo são os idosos que acabam tendo grandes prejuízos financeiros. Seu Roque foi vítima do golpe. Ele lembra que tudo começou quando homens de uniforme de uma empresa de telefonia vieram até a casa dele. Primeira coisa que aconteceu, eles vieram aqui, pegaram e falaram, olha, nós vamos fazer a portabilidade do telefone da tua esposa, que é da minha esposa. Aí pegaram o meu cartão para cobrar em débito. Mas eu acho que eles pegaram o número da conta do meu cartão. Seu Roque é cego, mas a sobrinha viu os suspeitos. Dias depois, ele recebeu uma ligação de uma pessoa que se disse atendente da Caixa Econômica Federal. Mandaram falando assim, olha, estão comprando na sua conta lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Comprando 2 geladeiras. Eu falei, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Porque eles clonaram o seu cartão. Falaram para mim assim, você pega e passa aí sendo seu cartão dos 3 cartões, Magazine Luiza, Santander e da aposentadoria, que nós vamos cancelar para você os 3 cartões aqui agora já, para ninguém fazer compra no seu cartão. E eu não sei o que deu na minha cabeça, eu peguei e passei a senha. Seu Roque comenta que foi feita uma lavagem cerebral nele. Além da senha, por telefone o golpista ainda disse que alguém viria buscar os cartões. Foi o que aconteceu. Com o cartão e a senha, a fatura mostra que foram pagos boletos num total de R$ 3.500. Só depois o aposentado conseguiu bloquear. A polícia alerta sobre 2 situações. A primeira, a pessoa nunca deve passar a senha para ninguém por telefone ou por qualquer outro meio. E a segunda, ninguém de nenhum banco vem buscar cartão na sua casa. O objetivo, né, de eu fazer essa matéria é que eu quero que todos os velhinhos que pediu cartão para eles não entrega seu cartão na mão de ninguém. É importante alertar também para não entregar senha. Não entregar senha para ninguém, a sua senha, ela é sua, não adianta. Eu tô fazendo essa reportagem não para me amostrar nada, mas é para falar ao senhor que já está de idade, não entrega seu cartão na mão de ninguém. E nem a senha. Nem a senha, não faz isso. E veja ainda nessa edição, muitos pacientes curados da Covid tentam se recuperar das sequelas deixadas pela doença. E ainda, verdadeiros heróis, os socorristas salvam vidas e vivem histórias emocionantes. Os detalhes você confere daqui a pouco, até já. A APAE de Campo Grande atende quase 300 pessoas com graves sequelas da Covid-19. A primeira paciente está em tratamento há mais de 6 meses e ainda não se recuperou dos problemas de saúde causados pela doença.
Dona Solange veio nos receber com um andador, uma evolução. Ela não conseguia andar há algumas semanas. 7 meses atrás, ela teve Covid. Dona Solange ficou 20 dias internada em unidade de terapia intensiva e mais 7 dias num quarto. Depois disso, veio para casa e, mesmo assim, teve muitas sequelas. Na perna, coordenação motora, que eu estou fazendo na PAI, né? No pulmão, que também eu estou fazendo. O braço não estava segurando colher, nada disso, e graças a Deus hoje já faço. Ela ainda comenta que, como a doença é recente, com poucos estudos, uma outra sequela que ela apresenta é uma novidade entre pacientes com Covid: confusão mental e apagões. Eu tive um apagão, né? Foi muito, né? Muito tempo não. Umas horas, minha irmã teve que ir lá, porque eu só queria meu pai, queria minha irmã, meu pai já é falecido, né? Tanto que a PAI, toda vez que dá umas coisas diferentes de mim, eles pedem para me contar, porque eles estão trabalhando para ver o que pode ajudar o povo nessa parte também, né? Estas imagens mostram Dona Solange fazendo tratamento na PAI, onde ela continua com sessões de fisioterapia. Ela foi a primeira paciente da ala da instituição que trata justamente de pessoas sequeladas pós-Covid. Lisley, que é filha, comenta que o primeiro sinal de confusão mental foi ainda antes da internação. Virou uma criança. E aí não queria levantar da cama, não queria fazer higiene. Teve um dia que ela perdeu a autonomia do próprio corpo e fez as necessidades fisiológicas dela na roupa. Aí no sábado ela apagou de vez, ela deixou de existir como um ser pensante. No hospital houve mais situações de esquecimento. Ela sequer lembrava que tinha filhos. Dona Solange, que não saía de casa e deve ter pegado o vírus dos filhos, que só saíam para trabalhar e se cuidavam, alerta. Pegar essa doença é uma gripezinha, mas não vê que lá em casa tem um vô, tem uma avó, tem o pai, tem a mãe, né? Que pode passar. Não quer pensar em você, mas pensa no que está em casa. A gente vê em Campo Grande que as pessoas estão indo para parque de diversão, shopping lotado, barzinho. Você passa na frente, não tem nem lugar para sentar. Então, assim, parece que acabou a pandemia. E a pandemia não acabou, né? Está longe disso, na verdade. A exportação industrial em Mato Grosso do Sul cresceu quase 6% em plena pandemia. 2020 foi um ano difícil para muita gente. A chegada do novo coronavírus impôs o isolamento social, causando queda nas vendas e prejuízos em diversas empresas no estado. Mas teve setor da economia que a realidade foi bem diferente. Mesmo com os desafios impostos pela pandemia, o setor industrial de Mato Grosso do Sul registrou o melhor resultado da história nas exportações, atingindo um montante de 3,79 bilhões de dólares em 2020. O coordenador da Unidade de Economia da Federação das Indústrias do Estado revela quais foram os setores que contribuíram diretamente para esse crescimento. Os segmentos que mais contribuíram para esse desempenho, naturalmente, a gente tem que destacar a celulose, que é o principal produto exportado pela indústria aqui do Mato Grosso do Sul, com uma participação próxima de 50%, seguido ali pelo complexo frigorífico, que no último ano a gente teve aí uma participação que chamou a atenção das exportações de carne suína, que foram recordes, mas ainda dentro do grupo, os principais produtos ainda são as carnes bovina e de aves. Outros setores tiveram menos participação na balança comercial do estado, mas também fecharam 2020 no azul. Contribuíram também para esse excelente resultado do último ano as exportações de açúcar, que tiveram aí um crescimento muito expressivo, as exportações de óleos vegetais e demais produtos da sua extração também contribuíram fortemente para esse desempenho, seguido ali pelas vendas de minério e também de ferro. Ezequiel revela ainda quais os países que mais compraram produtos industrializados de Mato Grosso do Sul. O que chama atenção é que mais da metade do total da produção tem apenas 5 destinos. Os principais compradores no último ano, a gente tem que destacar aí a China como o principal destino das exportações de produtos industriais aqui do Mato Grosso do Sul, vindo ali na sequência Estados Unidos,
Hong Kong, Holanda, Itália e aqui no nosso continente, o Uruguai e o Chile. Somados, esses principais destinos aí foram responsáveis por mais de 60% de tudo aquilo que foi vendido ao exterior pelas indústrias de Mato Grosso do Sul no ano de 2020. O levantamento foi feito pelo Radar Industrial da Fiemes e revela a série histórica de exportação de produtos industrializados do estado, que começou a ser registrada em 2009. A chuva vem causando prejuízos aos produtores de hortaliças. Isso porque cai a qualidade do produto e o custo aumenta. A área é cultivada com hortaliças há 20 anos e há 10 aos cuidados do Evandro. Com o início de ano bastante chuvoso, o segundo janeiro mais volumoso desde 2007, quem vive da produção de verduras sofre porque o produto não se desenvolve bem. O comprometo é o seguinte, porque assim, quando chove, a chuva pesada, a gente põe uma palha, para inibir um pouco a compactação da terra, a compactar. Então ela não compacta, ela germina. Mas ainda assim, ela tem perda, porque com a chuva muito pesada, ela forma uma terra dura por cima, então a gente não germina. O excesso de chuvas para as folhosas é muito prejudicial. Estes canteiros de alface ficaram perdidos para o consumo. Já estes aqui estão muito atrasados para o ponto de colheita. Esse alface aqui, na verdade, ele já está no ponto de colheita. Ele tem praticamente um mês, né? Nos outras estações do ano a gente já estava na própria colheita. Agora aqui o que se dá bem é só o mato, né? O mato está vindo com a maravilha, o alface ele não está desenvolvendo, está amarelinho, a gente vai ter que gastar mais com adubação, mão de obra no geral para poder, daqui uns 25 dias, ver se consegue colher ele para consumo. Além das verduras de folha, outros produtos que atraem os clientes na horta do Evandro também sofrem, como pepino para salada. Esse aqui ele é o normal dele, o correto dele. Esse daqui, ele ficou todo manchado porque a diferença dos dois, esse daqui não pegou a chuva pesada e esse pegou. Ele ficou todo manchado, não é dizer que ele não está impróprio. Pode ser usado normalmente, a única diferença que ele tem é que ele mudou a cor dele. Evandro calcula que as perdas por conta do excesso de chuva já ultrapassaram 40%. Com isto, a qualidade cai e o preço fica maior para o cliente. A gente tem coisas que a gente não tem daqui, a gente tem que buscar fora, né, para manter o cliente, porque você conquistar um cliente é complicado. Agora perder é rapidão. Então a gente tem que manter o cliente, né, a gente pega o produto fora, só que o cliente é ciente, ele leva ciente para o nosso produto. Então a gente tira a despesa, praticamente é só a despesa do comércio, é só para tirar a despesa mesmo. Lucro é pequeno nessa época do ano. Ao defender o trabalho de conclusão de curso de letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, uma indígena emocionou a todos ao reconhecer a própria história de pobreza e fome em um poema que retrata os povos indígenas. Acompanhe a reportagem. A população indígena em Mato Grosso do Sul soma 80.459 habitantes, segundo a Secretaria Estadual de Saúde Indígena. São representados por 8 etnias. Estão presentes em 29 municípios. Gislane Gamarra Ajala Félix tem 23 anos. Cursava o 3º ano de letras na UEMS, em Jardim, quando teve contato com o poema do douradense Emanuel Marinho, chamado Genocídio. Este foi o gatilho para que ela se reconhecesse indígena. Tem pão velho? Não. Criança, tem o pão que o diabo amassou. Tem sangue de índio nas ruas. E quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos. Ao ler o poema pela primeira vez, relembrou os dias difíceis que viveu quando tinha 5 anos de idade. O meu pai, ele trabalhava nas fazendas, então nós ficávamos ali a maior parte do tempo com outras pessoas, ir da casa dos vizinhos e na casa de algum parente que morava por ali para tentar comer. O irmão de 2 anos estava com desnutrição infantil quando o Conselho Tutelar foi acionado. Ronei Faustino era conselheiro na época e foi até o local. Era uma família de indígenas, pobres. Eles não tinham quase o que comer na casa. O pai biológico pediu para que as crianças fossem adotadas,
porque não tinha condições de cuidar dos filhos. O Conselho Tutelar foi proibido de levar qualquer mantimento. Agora vocês não podem levar comida porque é época de eleição e vocês não vão desobedecer. E você pensa que nós obedecemos? Não, e fomos parar na delegacia. Foi quando a família de Ronei decidiu adotar as crianças. Minha mãe e a minha irmã decidiram, nós vamos ficar com essas crianças e vamos salvar elas. Precisava de carinho, de amor, de cuidado. Tem pão velho? Não. Criança, temos asfalto, água encanada, supermercados, edifícios. Temos pátria, mas não temos pão. O contato com o poema foi tão forte que Gislaine decidiu estudar os versos e refletir sobre eles em primeira pessoa no trabalho de conclusão do curso de letras. A defesa foi na última semana e emocionou a banca. Ela se encontrar com a família, com as origens dela, se reconhecer-se. Essa tarefa foi muito difícil no início, né? E foi brilhante. Os pais adotivos ficaram orgulhosos. Fiquei orgulhoso, né? Porque eu vivi a situação junto. Feliz é um adjetivo muito pouco. Realizado, eu diria assim. Gislaine é casada, tem um filho de 6 anos, o Flávio Jorge, e é grata pela família que a acolheu e adotou ela e os irmãos. Foi fundamental porque nós suprir um pouco dessas lembranças que nós já tínhamos. Muitas pessoas não quiseram as crianças pelo fato de serem filhos de indígenas. Embora o EMES ofereça cota para indígenas, a Gislaine não utilizou este direito. Ela não ingressou na universidade utilizando o sistema de cotas. Ela se reconheceu indígena depois de ter contato com um poema de Emanuel Marinho. No trabalho final, nos agradecimentos, ela diz: dedico este trabalho de conclusão de curso às crianças e jovens que ainda não se reconhecem indígenas e àqueles que foram excluídos deste mundo por causa do preconceito e da maldade de muitos seres considerados humanos. Professor, é comum muitas pessoas não se sentirem pertencentes a um grupo? Quando esse grupo sofre discriminação, no caso de índios e negros, sofre o racismo, é frequente a pessoa negar essa condição como uma estratégia de sobrevivência. No caso dos Guarani Kaiowá, por exemplo, nós temos a situação do Marçal de Souza Tupãí, que também teve um reconhecimento tardio da sua identidade. O momento em que os povos indígenas entram como grupo prioritário para vacinação, e aí há um grande questionamento por que os indígenas têm prioridade. O senhor acredita que esse também é um momento de afloramento, mas de um afloramento do preconceito e do racismo? Claro, as pessoas até se negam como racista. Não, eu não tenho racismo, eu não sou racista, não tenho preconceito. Mas na hora H, quando há a escassez de um bem e a disputa efetivamente acontece, isso vem à tona e é declarado sem pudor. Assim foi com as cotas nas universidades. Tem pão velho? Não. Criança, tem o pão que o diabo amassou. Tem sangue de índio nas ruas. E quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos. Verdadeiros heróis, os socorristas do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, salvam vidas e vivem histórias emocionantes. Você vai conhecer agora algumas dessas histórias vividas por esses profissionais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atende inúmeras chamadas de resgate e socorros de vítimas de acidentes todos os dias. Mas dentre tantos registros, alguns chamam bastante atenção dos socorristas. Se essas ambulâncias do SAMU pudessem falar, teriam muitas histórias interessantes para contar. Mas uma dessas em especial foi vivida pelo técnico de enfermagem João Luiz, que teve a oportunidade de trazer uma vida ao mundo. Na manhã de quarta-feira, 2 ocorrências chamaram a atenção dos atendentes. Eram mulheres gestantes
em trabalho de parto. Uma dessas veio parar na frente do SAMU, trazida de ambulância, como relembra o profissional. 2 partos no mesmo dia. O primeiro parto aí, nós fomos acionados aí às 5h50 da manhã. Uma equipe do transporte sanitário se deslocou ao atendimento da paciente na residência e durante o trajeto ao hospital universitário, a mãe entrou em trabalho de parto. Eles solicitaram o apoio do nosso suporte avançado, mas nesse intervalo eles viram que o trajeto era caminho da nossa base, eles se deslocaram até a base, onde o parto foi realizado aqui na nossa base. O segundo parto foi na residência, atendido pela equipe do suporte avançado. João explica qual é o procedimento que deve ser adotado pela gestante em casos semelhantes a esse. Desde o acionamento da viatura, a regulação médica ela já faz uma orientação ao paciente, questionando aí se há sangramento, há perdas de líquidos. Não havendo perda de sangramento, perda de líquido, a orientação é manter a calma e aguardar o acionamento e a chegada da viatura até o local. O SAMU atende em Dourados cerca de 3.500 ocorrências por mês e algumas sempre acabam pegando socorristas de surpresa. A nossa realidade aqui é bem de cidade grande, né? Apesar de Dourados ser uma cidade interior, a gente tem muitas ocorrências assim que cada dia é uma surpresa para a gente. É muito gratificante para a gente, sempre estar trazendo a vida ao mundo, né? Para a gente, o parto ele é sempre uma surpresa. O parto ele é uma caixinha de surpresa na realidade, né? Sempre um parto é diferente do outro. O trabalho de resgate e socorro continua em Dourados. Mas sempre que uma vida precisar vir ao mundo com segurança, os profissionais do SAMU estarão prontos a ajudar. Muito obrigada aí a todos os socorristas. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau!